caminho do tolo é reto aos seus olhos. Versículo 15. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. O caminho do tolo é do insensato, não é? Ele pensa que ele está fazendo as coisas certas. Ele acha que não, ele não ouve ninguém, ele aborrece conhecimento. É reto aos teus olhos, eu acredito nisso, então eu vou continuar fazendo isso, operando isso, nesse caminho. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o caminho dele é final de morte. Caminho do tolo. Ele está enganado, o coração dele enganou ele. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? E ele não discerne o caminho certo, o caminho errado, o que está diante dele. Ele é tolo, ele é bruto, ele é insensato, ele é estúpido, ele não quer ouvir as correções do Senhor, ele aborrece todo conhecimento, correção e os preceitos do Senhor. Mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Quem dá ouvidos à palavra do Senhor ama o conhecimento, ama a correção, está atento aos preceitos do Senhor, escolheu andar nas carreiras, na beleza da justiça, na beleza da vida, pelos conhecimentos da sabedoria, é sábio. Ele dá ouvidos ao conselho do Senhor. Ele dá ouvidos à palavra do Senhor que aconselha, instrui, ensina o homem em justiça. O que ama a correção, ama o conhecimento. Esse homem dá ouvidos à palavra do Senhor. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. A ira do louco, o homem bruto, insensato, o que aborrece conhecimento, se conhece ao mesmo dia. Se ele for confrontado na porta, na rua, na porta da sua casa, no serviço, na casa, e às vezes até mesmo no meio da igreja, existem pessoas assim, insensatas. Elas não gostam de ser afrontadas, elas não querem receber uma palavra, alguém que diz, olha, você está fazendo uma coisa errada, você está com atitude assim que não condiz com o seu proceder, não condiz com a verdade da palavra. Aqui na igreja, aqui nós estamos na igreja, você não pode agir assim. Ou no serviço não é dessa forma. No trânsito, então, já saca a arma, já agride, usa a mão, usa uma faca, uma arma branca, já parte para cima, já quer agredir, principalmente quando é mulher. Já agride. Quando é pessoa idosa, então, se conhece no mesmo dia. Ele é insensato, ele não pensa. É louco, é bruto, ele age de impulso, é o tolo. Não é? As atitudes dele são essa. É ignorante, atitude violenta. O proceder dele é isso. Ele aspira a isso. Né? As imaginações dele são perversas. Então, se conhece na mesma hora. É o homem iracundo. Ele come e bebe a ira. O homem ímpio, o homem imundo, o homem mundano, iracundo. O coração dele está cheio de ira. Mas o avisado encobre a afronta. Quem recebe de Deus a revelação, ama o conhecimento do Senhor, ama a instrução, o ensinamento, a correção, se deixa levar para a demonstração, ele ouve e Deus fala para ele, parte-se de afronta, encobre essa afronta. Não responda a esse agravo proferido, propagado por esse homem louco, vil, hediondo, bruto, por esse ímpio, por essa pessoa perversa que tem as imaginações todas perversas, o homem violento, o iníquo, o homem vulgar, o homem vil. Encubra essa afronta. Não pegue, não revide, não dá o troco. Deixa comigo, minha vingança. Se aparte desse homem louco, desse homem vil, desse homem violento. Se aparta dele. Porque Deus sabe que conhece o coração desse homem perverso. Sabe que ele vai agredir, que ele vai matar, que ele vai destruir. Ele vai destruir família, se ceifar a vida dessa pessoa justa que tem
atitudes justas e boas e ter a boca reta. Então, o avisado pela palavra de Deus, pelos conselhos dos homens de Deus, os homens da sua casa, por sua mulher que aconselhou, não volta, não se vinga, não toma conta. Bateu o carro, o seguro cobre, vamos sair daqui, vamos embora. É um bem material só, Deus nos dá outro. Não vamos agir dessa mesma forma, usando a arma da violência. Não vamos pagar com a mesma moeda. Vamos pagar esse mal com o bem. Vamos buscar a palavra do Senhor, vamos orar a Deus, o Senhor que dará o paga, a resposta devida para esse louco, insano, insensato, para esse homem bruto que aborrece o mal, que aborrece a correção, o homem iracundo, que tem prazer no mal e na violência, e em propagar a violência através das suas atitudes hediondas, 24 horas por dia. 17. O que diz a verdade manifesta a justiça. Versículo 17. Mas a testemunha falsa engana. O que diz a verdade manifesta a justiça. Fale a verdade em todos os tempos. Manifesta a verdade. Fala a verdade, que através dessa verdade que a sua boca reta diz, a justiça será manifestada. O chefe está falando, encobre isso, coloca lá na prateleira esse produto vencido, coloca esse eletrodoméstico, esse notebook, esse celular, com essa bateria que veio de um receptador, ele sabe disso e quer que você coloque. Você sabe que você não pode vender esse produto receptado, esse produto pirata. Fala a verdade, sofra o dano, peça demissão, mas não entra nesse coluno, não se associe nessa organização criminosa, não pratique essa atitude ilícita, esse crime, não pratique, não ande nessa roda de criminosos, não se associe a eles, não cometa esse ilícito, você vai responder. Mas a testemunha falsa engana, a testemunha falsa, olha, esse produto é verdadeiro, pirata, contrabandeado, bateria adulterada, usada. Mas eu vendo, estou enganando. Fraude ao consumidor final, estou enganando. Ninguém vai nem perceber, já pagou. Depois, quando chegar em casa, daqui a alguns anos vão perceber. Testemunha falsa, obras de ímpio, obras da pessoa injusta, obras de pessoas com imaginações perversas, só quer receber o lucro. Aferindo o lucro, tá tudo bem, vou ter a minha comissão nesse produto contrabandeado, pirateado, produto roubado, veio da mão do receptador, produto de sangue. É pensamento dos homens malignos e que são louvados por algum. Estão vendendo tudo que é roubado, pirateado, não é? Através de jogos aí. Mas não, tem um feirão nesse dia aí, né? Leilão. Quem vê e não denuncia, está testemunhando esse crime. E se está comprando, misericórdia. Responde. Quem consente com o ladrão faz parte com ele. Quem consente com o homicida faz parte dele. Quem consente com o receptador faz parte dele. É testemunha falsa. Ainda consente. Quem inocenta esse vendedor que está fraudando, quem inocenta o homicida, o femicida, o parricida, o marricida, quem inocenta um traficante que destrói vidas e famílias, está enganando. É uma testemunha falsa e prestou juramento diante de algo que é verdadeiro, quando jurou naquele cargo, para assumir aquele cargo,
que iria cumprir os preceitos da Constituição e os preceitos de código de ética da sua classe. Testemunha falsa, enganadora, homem vil de perversas imaginações. Você não se estabelecerá nesta impiedade e nesse engano. Deus está cogitando um meio para que você seja banido da presença dele. Há alguns, 18, cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Palavras como pontas de espada. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada. O Judas em todos os segmentos. O Judas falam bem, tem aquela oratória, aquela falácia, papo de que persuade bem vendedores, que vende esses produtos roubados, contrabandeados, né? Palavras quando faz a queixa, eu vou investigar. Vai haver uma investigação por parte do Ministério Público. Esse crime vai ser julgado. Pontos de espada. Judas do judiciário, Judas nas polícias judiciárias, Judas nos comércios, Judas, discurso político, Judas dos poderes judiciários, Judas dos poderes legislativos, é a lei, essa lei vai ser aprovada. Judas, promessas de campanha, pontas de espada. E como essa espada entra no coração daquele que depositou nele a confiança e colocou aquele voto útil, cidadão, não, né? Pontas de espada político. Judas do princípio democrático, o povo. Judas da democracia, políticos. Alguns legisladores, alguns. Mas a língua dos sábios é saúde. O sábio, aquele que ama a correção, ama o conhecimento, a língua dele é sábio, é saúde. Aquele que tem a boca reta, ele passa saúde. As palavras dele são mel, é de paz. Ele traz a palavra do Senhor, o homem de Deus que visita, o missionário, o embaixador da paz. Ele traz a palavra do Senhor, ele traz a boas novas, o evangelho da paz, da salvação. O Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus liberta. O Senhor Jesus liberta desses homens sanguinários, de imaginações perversas. A palavra dos sábios é saúde. E que precisamos que essa palavra de homens sábios estejam em todas as mídias, estejam nas redes, estejam nos poderes legislativos, judiciários, executivos. A língua dos sábios é saúde. A língua. Eu vou fazer justiça. Eu vou julgar essa causa conforme o que está aqui na Constituição, conforme está na lei específica. Eu vou pegar essa causa do órfão, da viúva, a causa dessa mulher. Língua dos sábios, do prudente, do diligente. Ele vai lá. Ele fala, a língua. Pessoa é tão mortal, né? A língua dos sábios. Língua. Porque a língua do perverso, do homem perverso, é veneno e pinga sangue. A língua dos sábios é saúde. Tem vida. Mas a língua dos sábios é saúde. A língua é que, para dominar a língua, não é? Para alguns que não conseguem dominar a língua, que usam uma língua para proferir palavras de engano, proferir
falácias, não é, que seduz, persuade a muitos, essa prejudica e são como espada. São como espada na carne e na alma de quem as ouve, essas palavras. Esses discursos de ódio, discursos de racismo, né, de violência, esses discursos de misoginia, não é? De violência contra os fracos e oprimidos. Quantos discursos que são como espada, proferida por uma língua venenosa, não é? Notícias falsas, mentirosas, não é? Que se propaga tão rápido, não é? Pontas de espadas. Depois, a pessoa usa uma oratória toda ali determinada, não é? Uma linguagem supostamente correta e se reveste num terno caro, pega um microfone e usa palavras assim, que são como pontas de espada. Mas a língua dos sábios é saúde. Sábio, Deus usa até uma criança para falar quando Ele quer dar um livramento para alguém e tirar a pessoa do jugo da tirania de homens malignos, perversos, que têm as atitudes contrárias à vontade do Senhor Deus, que é que façamos o bem a todos. Homens de atitudes vis, enganosas, fraudulentas. Seus atos são tudo de fraude, corrupção, roubar, matar e destruir. É só o roubo. A prática deles é só roubar. Só roubar e roubar do pobre e do necessitado. O 19 fala: o lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento. O lábio de verdade vai ficar para sempre. O lábio de verdade, a boca reta, que produz coisas retas, que trama, que ora, que suplica o favor do Senhor. A boca que fala palavras de um coração cheio da palavra do Senhor. A boca do adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade. É o lábio de verdade, que atenta para a palavra do Senhor, para a justiça do Senhor. O lábio que diz a verdade e que por essa verdade, proferida pelo lábio da verdade, é que é manifestada a justiça do Senhor Deus, a reta justiça, a verdadeira justiça do justo juiz. O lábio da verdade ficará para sempre. Lábio proferido de uma boca que edificou a sua casa na rocha, o fundamento glorioso, eterno, o fundamento da rocha, Senhor Jesus. Edificou sua casa na rocha. Seu coração está edificado na rocha, Jesus. Então, seu coração está cheio da graça do Senhor, cheio da verdade do Senhor. O Senhor Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é o lábio da verdade, que conheceu essa verdade e foi liberto. Então, essa pessoa que tem um lábio da verdade, ela não profere mentira, ela não se associa com criminoso, ela não é amiga daquela pessoa que testemunha de maneira falsa, enganosa. Ela diz a verdade para que a justiça seja manifestada em todos os lugares. Não tem medo. Ela diz a verdade em todos os tempos, em todas as ocasiões, em todos os lugares. E a justiça do Senhor é manifestada. A justa justiça, a reta justiça do Senhor é manifestada. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento.
Ela dura só um momento, a língua mentirosa. Todavia, basta um momento que ela falou aquela notícia, entregou aquela mentira falsa, aquela notícia mentirosa, perdão, a notícia mentirosa, aquela notícia falsa, aquele fake news que ficou um minuto, que rodou todas as mídias, foi divulgado, que foi disseminada aquela notícia propagada, já causa muitos efeitos. Porque partiu dessa língua mentirosa, fraudulenta, dessa língua falaciana, dessa língua mentirosa que saiu de uma boca maldita, propagou a mentira. Boca maldita, língua mentirosa de uma pessoa ímpia, mentirosa, bruta, insensata, louca, nécia, que tem atitude irresponsável, atitude preconceituosa. Essa língua mentirosa que está nessa boca maldita, essa pessoa que não tem a graça do Senhor, que não alcançou o favor do Senhor, a sua benevolência e a misericórdia. Essa boca maldita, dessa língua mentirosa, muitas vezes é louvada, porque diz mentira. Bocas malditas de pessoas injustas que cometem obras vis, obras fraudulentas, mentirosas, recebem louvor de todos, são aplaudidas de pé. De pé. Porém, a palavra diz, a língua mentirosa dura só um momento. Este momento. E este momento, por essa palavra proferida de forma enganosa, que causou tanto dano, que foi ponta de espada na vida de alguém, que cravou essa espada no coração daquela vítima, essa língua, por essa boca, por essa palavra que ela vai responder perante o Senhor Deus, o justo juiz. E a sentença já foi dada, já transitou em julgado no céu. Deus abomina a língua mentirosa e o enganador. Versículo 20. Engano há no coração do que maquina o mal. É o homem de perversas de imaginação. Engano há no coração dos que maquinam o mal. Ele aconselha o mal. Ele aconselha, ele engana tudo, porque as imaginações dele são perversas, porque o coração dele está cheio de engano, está cheio de destruição, está cheio de violência, só engano no coração dele, é o mentiroso, o propagador de fake news, só tem engano no coração, mentiroso, roubador. Enganos há no coração dos que maquinam mal, só querem o poder. Língua mentirosa, boca maldita, que tem um coração enganoso, que maquina o mal. Enganador, perturbador da paz, mentiroso, fraudulento, falaciano. Língua que tem o veneno mortal. Um minuto que abriu a boca, já cravou a espada no coração de quem ouviu. Enganador. Só maquina o mal. Essa é a sua atitude, maquinar o mal. Enganar, roubar, matar e destruir. Mais alegria tem os que aconselham a paz. Olha, a língua
dos sábios, que é saúde e que aconselha a paz. Feliz que esse homem medita na lei do Senhor de dia e de noite. O sábio, ele ama a correção e o conhecimento. E ele então só aconselha a paz. Ele tem paz. Quem tem paz, propaga a paz e aconselha a paz. São os pacificadores. São chamados filhos de Deus. Pacificador, mediador, concilia a paz. Ele propaga a paz, ele quer a paz. Ele não tem discurso de ódio. Não tem discurso de guerra, de violência. A língua dele, dessa pessoa sábia, é saúde. Tem vida. O coração dele tem vida e paz. Então, as palavras dele são doces. E ele se aparta do homem violento. Ele se desvia do homem iracundo. Quando o homem está naquela prática, o louco praticando loucura, o louco praticando insensatez, o insensato praticando insensatez, o insensato de imaginações perversas, que tem um coração enganoso, que só maquina o mal. O sábio, ele se aparta de pessoas assim. Não há comunhão de luz e trevas, então ele se aparta. Ele é sábio, ele é prudente, ele é diligente nos seus caminhos. Ele preferiu amar a correção e o conhecimento do Senhor. Ele é sábio, portanto a sua língua é saúde. E ele aconselha a paz. Paz. O martelo dele, que ele usa, a arma dele, é a justiça e a paz. Ele fala, nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os ímpios ficarão cheios de mal. Porque maquina o mal, vai vivendo de mal, do mal a pior. Vai propagando mal, o coração vai ficar cheio de mal. O coração dele engana o coração, só maquina o mal. A língua dele é um fel mortal. Então, é boca maldita, só propaga notícias mentirosas, tendenciosas. É o homem que só propaga discurso de ódio, discurso de racismo, de xenofobia, só propaga ideologias fundamentalistas, de ódio, separação. É um partido, é outro partido, causa divisão. O homem de facção, engana no coração desses homens que só maquinam o mal. Mas a alegria tem os que aconselham a paz. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, glórias a Deus. Mas os ímpios ficam cheios de mal, e morrem nessa malignidade. Não é? Eles morrem nesse engano. O abismo chama outro abismo. E vão responder no juízo final pelaquela palavra mentirosa que eles disseram, ainda que durou um só momento. Toda palavra ociosa que o homem disser, ele vai responder perante Deus. Porque essa palavra ele vai ser condenado. Ali ele vai ser condenado por aquele que ele disse, através da sua língua mentirosa, que saiu da sua boca maldita. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Lábios mentirosos, abomináveis ao Senhor. Deus condena a mentira. Então quem profere a mentira são perante Deus, o justo juiz do Senhor dos Exércitos, Deus que é santo, Deus que deu a sabedoria e fala que a língua dos sábios é saúde, que alegria tem os que aconselham a paz. Ele já deu a sentença aqui para os mentirosos, para os falacianos, para os enganadores, para aqueles que têm somente engano no coração, para aqueles que maquinam o mal. Ele já falou, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. Se são abomináveis ao Senhor, eles não alcançam a graça e a benevolência do Senhor.
São abomináveis os seus atos. A tua boca é suja. Deus é santo, é imunda. Só profere mentira, só engana, só tem corrupção, enganando o povo, os necessitados, os pobres, os oprimidos. Mentiroso. Tem a boca maldita, coração enganoso, só maquina o mal. Homem de astutos intentos, de perversas imaginações. A atitude dele é só enganar, roubar, mentir. É o corrupto. Os lábios mentirosos são abominações ao Senhor. Abominação. E Deus fala que o homem de ordem elevada é abominação ao Senhor. Ordem elevada. Se quis o poder, se quis esse cargo. Conseguiu esse cargo pela mentira, através da mentira. A boca maldita. É um político. Sua boca não é sã. Você é mentiroso. Só promete, só engana. Nunca cumpriu uma promessa. É mentiroso. Só tem engano no seu coração. Seus lábios não divisam nem o conhecimento. Não tem coisa boa na sua boca. No seu coração, na sua mente. Tudo é engano. Abominação ao Senhor. Mentiroso, corrupto. Mentiroso. Abominável homem mentiroso. Mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os que são fiéis. Os homens que justos, que praticam atitudes, obras, que têm obras justas, que têm a boca reta. Homens fiéis que amam a correção e o conhecimento do Senhor. Homens fiéis à palavra do Senhor, fiéis aos seus mandamentos. Homens que produzem obras de salvação e de justiça. Homens que aconselham a paz. Deus se deleita nesses homens. Os homens bons, fiéis, que praticam, que têm atitudes retas, atitudes com condutas morais. Os homens probos, os homens leais à sua palavra e à igreja do Senhor Jesus. Homens fiéis. A boca é santa, é pura. Homens cuja boca é saúde. Homens que aconselham a paz. Homens que têm a boca reta. Que oram, que suplicam o favor do Senhor. Homens que adoram o Senhor Deus em espírito e em verdade. Homens que se santificam. As suas obras, suas atitudes são de buscar a face do Senhor, contemplar a tua face e buscar a reta justiça do Senhor. Homens que falam a verdade para que a justiça do Senhor seja manifestada. Homens bons, de fato. Homens pobres, íntegros, limpos de mão, de coração e que têm a boca limpa, santificada no sangue e na água do Senhor Deus. No sangue do Senhor Jesus. Pelo sangue do Senhor Jesus. Purificada pelas brasas vivas do altar do Senhor Deus. Homens fiéis. Homens dignos, espiritualmente e moralmente. Homens que estarão na presença do Senhor e que têm o livre acesso para entrar na presença do Senhor, pela graça do Senhor. Homens que entram no altar do Senhor. Homens fiéis, saudáveis espiritualmente, mentalmente, fisicamente e moralmente. Os corpos deles estão sãos. Só proferem palavras boas, puras, dignas, palavras de salvação. Porque para falar o nome de Deus e do Senhor Jesus, precisa purificar a boca, porque Deus é santo. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração do tolo proclama a estultice. O coração do tolo, do soberbo, do arrogante, do altivez, do insensato, do bruto, só proclama estultice. É o discurso dele.
quando ele está no palco dele, quando ele está no palanque dele. É o palanque do ódio, o palanque da mentira. Esse palanque, uma hora ele cai. Vai durar só um momento. É o palanque da vergonha, da ignomia, da desonra. É o palanque da soberba, da altivez. É o palanque do homem insensato. É o palanque do homem abominável, mentiroso, da boca maldita. O palanque da abominação ao Senhor. O homem não se estabelecerá pela impiedade. O Senhor tem um plano para este homem, para o homem mentiroso, de boca maldita, o homem abominável. O banimento da presença dele. 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A mão dos diligentes dominará. Glórias a Deus. O homem diligente que ama a correção e o conhecimento do Senhor. O homem que tem atitudes justas, provas, que a sua conduta, o Senhor se agrada. O Senhor tem prazer na conduta dele, nos atos deles. O homem que produz obras de justiça, de paz, que aconselha a paz. O homem que tem a caneta na mão para proferir aquela sentença reta, porque ele honra o justo juiz. O homem que diz a verdade, para que a justiça do Senhor seja manifestada. O homem que diz a verdade manifesta a justiça. O homem que descarta a testemunha falsa, enganosa, comprada, a testemunha e aquela prova adulterada, prova comprada daquela árvore envenenada. O que diz a verdade manifesta a justiça. A mão dos diligentes dominará e dominará. O certo da justiça está nas mãos dessa pessoa, do homem justo, do homem reto do Senhor. Porque os pensamentos dessa pessoa justa são retos. São retos. Ele aconselha a paz. Ele obra pela justiça reta. É a mão do diligente, a pessoa justa, limpa, prova. A pessoa que tem moral, ela é idônea em todos os lugares, de caráter. A conduta e os atos delas são transparentes. É uma pessoa de moral, justa. Ela só obra aquilo que é reto. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Os enganadores, a que enganou, o de que só tem engano no seu coração, só maquina o mal, a boca mentirosa, que só propaga discurso de ódio, ela será tributário das penas, porque só fez atitude ilícita, só cometeu atitude ilícita, atos abominados, atos criminosos. Uma hora ela vai ser responsabilizada pelos seus crimes e vai sofrer uma pena, né? Ela vai ser tributária tanto da justiça como de extorsionários. Está cobrando dela o tempo todo. Você tem que pagar se você quiser beber. Está sendo extorquida, não é? Tem que pagar para aquele pessoal daquela biqueira. Está tributária ali. Está tributária naquelas casas. Está tributária para aqueles homens que supostamente vão te dar segurança. Está tributária. Vai receber uma pena, uma condenação, quando estiver sob a guarda, custódia do Estado, sob uma lei de execução penal, vai receber essa pena, né? Esses anos que vai cumprir de prisão e as penas multas. Olha aí, tributária do Estado, é da Justiça, vai ter que responder. Quando sair, vai estar sempre tributária de alguns malfeitores, se quiser continuar vivo.
Mas o Senhor não, Ele só dá uma pena. Só tem uma pena que é bem do Senhor. A condenação para essa pessoa que aborreceu o conhecimento, aborreceu a palavra do Senhor. Só existe uma pena para a língua mentirosa, para o homem enganoso, o homem mentiroso, que acumula seu coração de tanto engano. Só tem uma pena para esse homem de boca maldita. Só tem uma pena para esse homem que tem lábios mentirosos. Só tem uma pena para essa abominação perante o Senhor. Bem de Deus. Toda agravo vem do Senhor. Toda sentença vem do Senhor Deus. A reta justiça, a justa sentença, com equidade vem do Senhor Deus. O agravo vem dele, a justiça vem dele. Que o fundamento do trono deles são justiça e verdade. E a solicitação 25, a solicitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A solicitude do coração do homem o abate. Não fique indignado por causa desses homens astutos, não é? Que praticam essas atitudes hediondas, essas atitudes más. Não fique indignado por esses homens de perversas imaginações, por esses homens que têm somente engano no coração, só maquinam o mal. Não fique indignado. Lance os seus cuidados ao Senhor. O Senhor vai te libertar. Ele vai tirar você disso, da mão desse opressor, desse homem violento, de perversas imaginações. Lance os teus cuidados ao Senhor. O Senhor cuida de você, Ele cuidará de ti. O Senhor cuidará de ti. Ele vai cuidar desse cuidado do seu coração. Lance os teus cuidados ao Senhor. Você não tem como, pelas suas mãos, você não tem poder para resolver essa demanda. O Senhor vai cuidar. Deixa esses cuidados, a solicitude do seu coração nas mãos do Senhor Deus. Ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar desse opressor. Ele vai cuidar desta demanda judicial. O Senhor vai cuidar de você. Ele vai cuidar desses cuidados. Ele vai tirar esses cuidados do seu coração e Ele vai defender você. Ele vai cuidar de ti. Ele vai cuidar da tua vida, do seu coração, da tua mente, do seu psicológico que está tão abatido. O Senhor cuidará de ti. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Essa é a palavra que o Senhor quer alegrar o teu coração. Deus tem cuidado de vós. O Senhor cuidará de ti. Lança os teus cuidados ao Senhor. Não sobrecarregue o seu coração com tanto cuidado, com esses cuidados. O Senhor cuidará de ti. O Senhor cuidará de ti. Confia nele. Versículo 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. O homem bom, que pratica a justiça, cujas suas atitudes são agradáveis ao Senhor. O homem de boca reta, o homem que aconselha a paz, o homem que tem retidão na sua boca, o homem que diz a verdade e manifesta a justiça, ele guia o seu amigo, seu companheiro, todos da sua casa para o caminho bom. Ele é um guia, ele aconselha e guia todos os seus. O Senhor entregou sob a sua confiança para aquele caminho, o caminho da verdade, o caminho de paz, o caminho da justiça. Ele guia o seu companheiro, a sua família, os seus entes amados no caminho da vida eterna, no caminho para ir para a igreja do Senhor Jesus. Ele aconselha todos nessa palavra. Ele manifesta a verdade. Ele diz a verdade e manifesta a justiça. E ele diz: o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele conduz os seus neste caminho, na vereda da justiça e pela vida eterna. Mas o caminho dos ímpios os faz errar.
caminho dos ímpios faz errar. Eles tropeçam, né? Eles erram sempre. E aconselho outros a seguir esse caminho para caírem com eles nos erros que eles estão caídos. Tropeçaram, caíram e querem arrastar mais pessoas para o caminho deles, para o caminho da perversidade, para o caminho do engano, para o caminho da morte. Eles tentam te cegar para que você siga esse caminho. O caminho deles, o caminho do erro, o caminho da violência, o caminho da morte. Não siga uma comunhão entre luz e as trevas. O caminho do justo não é próximo, nunca será o mesmo caminho dos ímpios. As atitudes do justo equidistante das atitudes dos homens perversos, dos homens de perversas imaginações. Se aparta deles, se aparta do mal. Porque esse caminho você cairá. O erro é aceitar, receber esse convite para trilhar esse caminho, ainda que seja um minuto, um momento só. Ele é mentiroso, quem está te convidando. Só tem engano no coração dele. Ele só maquina o mal para te derrubar nesse caminho, para te levar para o caminho da morte. A vereda dele é a morte. E por término fala, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Ora, a vereda da justiça. Este caminho que o justo guia o seu companheiro, os seus entes amados. Ele guia por essa vereda da justiça em que está a vida. Essa vereda onde os que trilham nesse caminho, que andam por esse caminho, têm prazer, eles amam a correção e o conhecimento do Senhor. Por isso que eles estão andando nesse caminho, porque eles estão indo no caminho da sabedoria e do conhecimento do Senhor, caminho da sabedoria. E o justo anda por esse caminho. O homem que tem a boca reta, que fala as coisas retas, só diz coisas retas na sua boca. Esse homem, ele caminha pela vereda da justiça. O homem que diz a verdade, manifesta a justiça, ele anda na vereda da justiça, onde está a vida. E nesse caminho, nessa carreira, não há morte, glórias a Deus. Este é o caminho que o justo traz, o homem justo que produz bons frutos, agradáveis ao Senhor. O homem que aconselha a paz. O homem que o Senhor tem prazer porque ele age fielmente. Ele ama a correção, ama o conhecimento, ele ouve a voz tão somente do Senhor Deus, ele se atém na palavra do Senhor, obedece os preceitos do Senhor, esconde a palavra do Senhor no coração, por conta ele tem um pensamento reto. Os pensamentos do justo são retos e ele aconselha a paz. Esse homem é benigno, por isso que ele aconselha a paz. Ele é virtuoso, é uma mulher virtuosa. Na boca dele só tem coisa reta. Ele olha pela vida dos seus animais, ele é misericordioso com todos. Ele ora, ele intercede, ele busca a Deus. Ele é sábio, ele dá ouvidos aos conselhos dos homens de Deus, aos conselhos recebidos pela palavra do Senhor Deus na igreja. Ele se aconselha com os sábios. Ele diz a verdade e manifesta a justiça. Ele é um homem fiel a Deus. Ele aconselha a paz. Ele é um homem diligente. O certo da justiça está na sua mão. Ele é um guia para o seu companheiro.
Por isso que ele está andando na vereda da justiça, onde está a vida. E nesse caminho, nessa carreira proposta para ele, na vereda da justiça, não há caminho de morte. Porque ele está trilhando a vereda da justiça, da retidão, onde há a vida plena, a vida de paz e a vida eterna com o Senhor Jesus. Este homem que está trilhando nessa vereda da justiça, ele edificou a casa dele na rocha que é o Senhor Jesus, o fundamento glorioso e eterno. Ele não atentou para o ímpio, para o homem violento. A casa dele está edificada na rocha, a casa física e a casa espiritual dele. O coração dele está edificado na rocha do Senhor Jesus. Ele nem visita o ímpio que tem a casa edificada na areia. Ele atenta, ele fica na sua casa. Ele não vai para o caminho do ímpio que tem a casa edificada na areia. Ele se aconselhou com o Senhor Deus. Pela palavra de Deus, ele amou a correção, ele amou o conhecimento de Deus, conheceu a Deus. Por isso que ele edificou a sua casa na rocha, um firme fundamento. E a palavra do Senhor já fala em Mateus, terminando, sobre esse fundamento glorioso, eterno, que devemos construir a nossa casa nesse fundamento, a palavra de Deus, nessa casa, a rocha que é Jesus. Nós que amamos a correção e o conhecimento de Deus e que damos ouvido à palavra do Senhor e queremos seguir na vereda da justiça, nesse caminho, nessa carreira em que não há morte, somente a vida e a vida eterna, nós atentemos para isso pela palavra do Senhor que diz nessa parábola: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Homem prudente, o homem que tem a mão diligente, ele domina naquilo que ele faz, porque Deus pôs o cetro da justiça nas mãos dele. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Foi edificada sobre a rocha. Ele amou a correção e o conhecimento do Senhor. Homem diligente, homem que fala a verdade, que diz a verdade e manifesta a justiça, que ouve a correção e obedece os mandamentos e preceitos do Senhor. Homem que está andando na vereda da justiça. Não caiu porque foi edificado sob a rocha, edificou a casa na rocha, na palavra do Senhor, na rocha Bíblia, o Senhor Jesus. E continua na parábola: e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a diferença entre as pessoas justas, que praticam obras de justiça, e as pessoas perversas, de perversas imaginações, que aborrecem a palavra, a correção e o conhecimento de Deus pela sua palavra. A diferença dessas pessoas e das pessoas justas, que ouvem a palavra do Senhor, amam a sua correção, amam o conhecimento e pautam dia a dia a buscar diligentemente a palavra do Senhor, se ater aos seus princípios, aos seus mandamentos, seus preceitos. Elas obedecem a palavra do Senhor fielmente e constroem a sua casa neste fundamento glorioso eterno.
essas pessoas, os justos, que obram condutas justas, que agradam ao Senhor, elas têm atitudes sábias, né? Elas construíram e edificaram a sua casa sobre um firme fundamento, a rocha, Senhor Jesus Cristo, fundamento eterno. A nossa casa espiritual, a nossa casa física deve estar edificada neste fundamento glorioso, a palavra do Senhor Deus. Devemos amar a correção e amar e desejar sempre o conhecimento do Senhor Deus, a palavra dele, o tempo todo, dizendo a verdade, manifestando a justiça do Senhor. Temos esse alicerce, a palavra do Senhor Deus. Construímos a nossa casa sobre este fundamento, esse fundamento eterno, esse fundamento forte, glorioso, a rocha, o Senhor Jesus. Nosso Senhor e Salvador, fundamento eterno, que é a vereda da justiça, a vereda da vida, o que nos conduzirá para a sua morada celestial, sua morada de amor, onde os justos que obram obras justas estarão eternamente adorando o justo Senhor Deus, o justo juiz. Que o Senhor Deus os abençoe e vos guarde e vos conceda a perfeita paz emanada somente dele. Sábio e prudente será o varão que a casa na rocha erguer. Sempre terá eficaz proteção, pois nada pode abater. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus. Quem sobre a areia quiser construir, em vão trabalhado terá, pois sua casa virá a cair, em falso alicerce estará. A rocha celestial é Cristo, Filho de Deus, o fundamento eternal de quem busca o reino dos céus.